Olá, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Preciso falar pra vocês que eu estou com saudade? Eu acho que não, né? Tô com saudade de todos, gente, sério mesmo. Espero que a gente possa se ver o mais rápido possível. Mas, enquanto isso, eu dou aula daqui e vocês assistem daí, tudo bem? Pessoal, lá no livro 2 de história de vocês, eu quero que vocês abram no tema 4. Tema 4 é o último tema do livro 2 de vocês. E nós vamos conversar hoje sobre os fenícios e sobre os persas, tudo bem? Dividi aqui para vocês algumas características desses dois povos e depois também vou falar sobre a semelhança entre esses dois povos também. Vamos começar então com os povos fenícios, ok? Primeira característica. Os povos fenícios, eles são povos semitas. E eles sempre viveram próximos ao mar Mediterrâneo, onde atualmente se encontra o Líbano. Já conversamos que o mar ele servia de rota comercial. Então todos os lugares, todas as civilizações que ficavam próximas ao mar eram civilizações beneficamente, comprovadamente expressivas. Por quê? Porque elas ficavam próximos ao mar e isso facilitava as rotas de entrada e saída de mercadorias. Tudo bem? Segunda característica, esse mar, além de servir como rota comercial, ele servia como estratégia de cobrança de impostos. Por quê? Quanto mais próximo ao mar, a civilização cobrava das outras o pedágio para passar. Assim como hoje, quando a gente vai de uma cidade para outra, a gente tem que dar umas moedinhas, estando de carro ou de ônibus, ou estando até mesmo de moto. Esse pedágio de hoje é o mesmo pedágio que antes era cobrado pelos fenícios por eles estarem próximos à região marítima. Por isso, se numa avaliação for perguntado para vocês a importância do mar, você vai falar sobre essas duas características de estar perto do mar. A primeira, porque servia de rota comercial, e a segunda, porque servia de cobrança de pedágio. Tudo bem? Terceira característica, os fenícios eram famosos porque eles eram multipolares. O que é isso? O que é multipolar? Muitos fenícios eram agricultores, outros astrônomos, outros navegadores. Ou seja, eles tinham habilidades variadas. E eles eram famosos por fazerem tudo muito bem feito. Tudo bem? Quarta característica, pessoal. Os fenícios foram um dos principais povos a praticar o artesanato de luxo. Percebam, existia o artesanato que era mais familiar, utensílios como fabricação de facas, fabricação de moringas. Mas os fenícios praticavam o artesanato de luxo, ou seja, o artesanato destinado à venda. O que eles faziam? Eles faziam vidro, faziam tecidos, faziam joias, fabricavam móveis, faziam peças de marfim, customizavam perfumes, todos os tipos de objetos de metais e também construíam navios. Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês está no livro e é preciso que vocês destaquem o fato deles construírem navios. Por quê? Nós vamos ver mais para frente, no segundo bimestre, que a prática de navios vai servir para as guerras. Diferentemente das guerras anteriores, que eram feitas em territórios solar, as guerras agora, a partir de agora dos nossos estudos, vão ser guerras marítimas. São aqueles canhões que vão de um navio para o outro. Não vão ser mais guerras planas. Isso vai se dar porque os fenícios vão começar a construir navios. Não só para eles, mas também para outras civilizações e vendê-los. E isso a altos preços. Próxima característica. Os fenícios comercializavam essas mercadorias de luxo com vários povos, tá? Não só com os próprios persas, que eu já vou falar agorinha, mas também com vários outros povos, inclusive os povos mesopotâmicos, que nós já conversamos nas aulas anteriores, os povos babilônicos, tá? Então, por conta dessa grande expressividade comercial, eles lucravam muito.
Não é por falta disso de que os fenícios são conhecidos como uma civilização que mais enriqueceu em questão de dinheiro, em questão de minérios. Também tem como característica o fato de os fenícios terem construído núcleos urbanos isolados, que aí o livro de vocês chama de Uber, né? Por isso que a gente tem o Uber, né? Que é aquele carro que vem buscar a gente com um táxi rápido. A palavra Uber expressa um núcleo urbano isolado. O que é isolado? Cada rei possui uma política própria e específica dentro do reino maior. Igual hoje, a gente tem o presidente e a gente tem vários governadores. Cada um desses governadores, hoje no Brasil, tenta organizar cada estado específico. É mais ou menos assim que os fenícios se organizavam, tudo bem? Mas é preciso que vocês percebam que esses fenícios, embora tivessem núcleos urbanos diferentes, eles tinham também a mesma língua, a mesma origem e a mesma cultura. Tudo bem? Próxima característica. Os fenícios possuíam uma política e uma economia própria e apenas um rei. Tinha-se sim várias figuras administrativas, mas o rei era um só. Esse rei da Fenícia não era um rei absolutista, tá, pessoal? Ele era um rei partidista. O que significa isso? Ele é o rei maior, mas ele admite que outras figuras ajudem-o a administrar o reino. Tudo bem? Última característica. Por conta dos fenícios comercializarem com muitos povos, eles tiveram um alfabeto difundido. O que é difundir? É expandir, é englobar. Tudo bem? É mais ou menos a língua inglesa. Ela não é uma língua falada mundialmente, conhecida majoritariamente por todas as outras línguas. É porque por conta do contato interético muito grande por conta da comercialização. Tudo bem? Todas essas características que eu falei aqui para vocês são sobre os povos fenícios e está lá no capítulo 4 do livro de vocês. Tudo bem? Vamos passar agora para os povos persas, né? Pessoal, de onde é que vieram os persas? Os persas, ao contrário dos fenícios, que são do Líbano, os persas vieram da região indo-europeia, mais precisamente falando das terras férteis. Terras férteis lembra o conteúdo lá do 6º ano. Que conteúdo é esse? Mesopotâmia. Lembram disso? Mesopotâmia, região entre os rios Tigres e Eufrates. É essa mesma região, só que agora eu não tenho mais os babilônicos, agora eu tenho os persas. Os povos persas são conhecidos como os grandes guerreiros. Aqui nós vimos que os fenícios são grandes comerciantes. Aqui não, os persas são grandes guerreiros. Então eles não estão muito acostumados a fabricar coisas. Por quê? Eles querem guerrear e através da guerra eles conquistam tudo isso dos outros povos, ó. É mais ou menos assim que eles pensam. Se eu posso guerrear e roubar dos povos que fazem bem feito as coisas, então eu não preciso fazê-las. Então eles preferiam guerrear e roubar tudo dos outros povos do que eles próprios para fabricar e praticar aquilo. Percebam? Dentre esses persas, destacaram-se 3 grandes reis, tá? O livro de vocês destaca 3 grandes reis. O primeiro rei foi o rei Ciro, que vocês já começaram a ver isso lá no tema 3, quando nós estávamos ainda em aula presencial. O rei Ciro, ele era conhecido como um bom administrador, como um grande legislador, e também ele era ungido por Deus. Por que ungido por Deus? Porque ele se apropriava do politeísmo. Vocês lembram que eu também expliquei para vocês sobre isso? Ele fingia que ele tinha divindades e a população acreditava, infelizmente, que isso era possível. E, por último, o Ciro, ele que determinou que o poder deveria ser hereditário. O que é um poder hereditário mesmo? Vocês se lembram? Poder hereditário é aquele que passa de pai para filho. Nesse sentido, ele estabeleceu que o filho dele seria o próximo
rei. E depois o filho desse rei, que seria seu neto, o próximo rei. E assim se fez. Passamos então agora para o rei Cambises. O rei Cambises, pessoal, filho de Ciro, não foi um bom rei. Ele não fez grandes coisas pelo reino, não. A única coisa que o livro de vocês destaca que ele fez foi que ele conquistou parte do Egito. Só que ele não é significativo para a história, a não ser somente por isso. Mas mesmo assim eu quis anotar aqui para ele não passar tão em branco assim. Tudo bem? Depois de Cambises, nasceu Dário, que foi o terceiro grande rei dos persas. E eu vou dizer para vocês que, pessoalmente, ele é o maior dos 3 reis que eu vou trabalhar com vocês hoje. Por quê? O rei Dário, ele expandiu o território persa. Ele dividiu o império em sapatrias, que o livro de vocês vai chamar. Essas sapatrias é a mesma coisa que hoje nós chamamos de estado. Vocês não moram no estado do Mato Grosso? Depois nós não temos o estado de Santa Catarina, de São Paulo e de Rio de Janeiro? É a mesma coisa que antes passou a existir lá no reino da Pérsia. Só que eles eram chamados de sapatrias, tudo bem? O Dário também estabeleceu uma moeda única, igual nós temos o real. O real não governa o nosso Brasil todo? Também a moeda única foi instalada por Dário. E ele fez uma grande novidade também, a construção de grandes estradas. Ele parou com essa situação de navios. Por quê? Ele percebeu que ele não era capaz de produzir navios, então ele começou aqui a tentar produzir redes de estradas para que fossem inventadas então pequenas embarcações terrestres para entrada e saída de mercadoria. Por último, o rei Dário, ele foi o rei que passou a trabalhar com o rei separado de religião. Então ele declarou o quê? O monoteísmo. O que é monoteísmo mesmo? A crença em um só Deus. E nós sabemos que a primeira forma de monoteísmo foi o cristianismo. Então ele mesmo vai confessar que a ideia de politeísta, a ideia de que o rei tem divindades, era mentira. Tudo bem? Pessoal, dentre os fenícios e os persas, eu preciso que vocês se lembrem de 3 características importantes e semelhantes entre eles. Eles praticavam o zoroatrismo. O que é isso? Eles acreditavam que existia o caminho do bem e existia o caminho do mal. Igual nas muitas religiões, muitos de nós acreditam que existe Deus e aquela pessoa lá de baixo, né? Eles chamavam o rei, a parte boa de Ahura Mazda. E a parte má, ele chamava de Arimã. E aí, segundo a crença dos persas e dos fenícios, eles é que deveriam escolher dentre esses 2 caminhos. Eles também tinham muitas trocas culturais devido ao intercâmbio comercial. Então, cada vez que eles comercializavam com uma cidade ou outra, cada vez eles conheciam novas línguas, novos costumes, novos alimentos, novas formas de se vestir. E por último, e o mais importante, é que por conta das grandes viagens comerciais que eles faziam, houve a miscigenação. Isso aqui é o conteúdo lá do 5º aninho. O que é miscigenação? A mistura de povos. Eles iam comercializando um povo com o outro, iam namorando um povo com o outro, iam nascendo crianças diferentes, né? É por isso que na nossa região, no nosso Brasil, nós temos mulatos brasileiros, né? Nós temos africanos brasileiros, indígenas brasileiros, não é mesmo? Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Leiam com atenção o tema 4 de vocês e até a nossa próxima aula, tudo bem? Um beijo!